ouviu, achou aquilo até bonito, mas ela continua na terra, ela continua mesmo, ela não abriu seu coração para que o Evangelho entrasse, e através do Evangelho entrasse também o reino de Deus, onde? No coração dela, não aconteceu nada. Foi somente a leitura do texto, foi somente talvez um profeta falando, foi somente alguém andando e espalhando folhetos, distribuindo folhetos, mas não aconteceu nada. Salvação é a obra da misericórdia de Deus, a obra redentora de Deus. Em Cristo que Ele manda o seu Filho para que todo aquele que nele cresça não perecesse, mas tivesse vida eterna. Ele é oferecida para o ser humano, para toda criatura, através do Evangelho, e de pregar o Evangelho a toda criatura, todo aquele que crê, que for batizado será salvo. Então, ele é oferecida através do Evangelho e recebida nos corações pela fé. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. É assim que ele diz na palavra, no Salmo, não endureçais o vosso coração. O Senhor, Ele manda a bênção, Ele manda a graça, mas Ele não invade os corações. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eis que eu entrarei, ficarei e cearei. É assim? Então, o que significa esse reino de Deus que nós estamos tendo aqui? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Então, no passado, antes de Cristo, as pessoas conheciam a Deus, de ler a palavra, conheciam a Deus, viram o tempo, conheciam a Deus através dos profetas, que se levantavam no meio do povo, cheios do Espírito de Deus, ungidos pelo Espírito de Deus, falavam, assim diz o Senhor, como falou Isaías, Jeremias, Oséias, Miqueias, Abacuque, assim diz o Senhor. Então as pessoas tinham conhecimento de Deus através da sua palavra. E todo aquele que ouvisse a palavra, ouvisse a lei, e cumprisse o que estava escrito na lei, ele era salvo. E aquele que não cumprisse, se nós lermos Êxodo, Levíticos, Deuteronômio, se ouvir a lei e obedecer, então terás a tua vida ganha, né? Vida abençoada. Aquele que ouve e não pratica, não tem a sua vida salva, vamos dizer assim. Mas sabemos que também em Gálatas, Paulo fala que pela lei, nenhuma carne se salvará, nenhuma carne se salvará. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos a lei, nós vamos falar como Paulo falou lá no livro de Atos. Eu sei que a lei é perfeita, a lei é boa, mas dentro de mim também existe uma outra lei, que é a lei do pecado. De tal maneira que o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, Paulo falando no livro de Romanos capítulo 6. Paulo falando assim. Então, quando Cristo vem, Ele traz o Evangelho do reino de Deus. Ele vem falar para nós que se nós abrirmos o nosso coração, Ele entrará e fará morada em nós. E do lado de fora, como vai continuar? Tudo está antes, vai continuar. Roma fazendo as bagunças que eles faziam, os gregos fazendo as filosofias que eles tinham, o romano com a sua força, os turcos com seus navios, e lá de fora continua tudo igual. Jesus dizendo, está chegando um novo reino. Onde está chegando esse novo reino? Se chega Jesus, Roma continua a mesma, Jerusalém continua a mesma, Judéia continua a mesma, Samaria continua a mesma, os cristãos são expulsos de Jerusalém, de toda a Palestina, em seguida os judeus são expulsos de toda a Palestina. Que reino de Deus é esse? Está chegando, o reino de Deus está próximo. É um outro reino. Aí Romanos fala que o reino de Deus ele era feito de comida e nem de bebida. E nada que é exterior da nossa vida. O reino de Deus ele é feito de justiça, de paz, de gozo, de alegria no Espírito Santo, de algo que está dentro de nós. Dentro de nós.
Então, não temos nenhum motivo para estarmos idolatrando igreja, idolatrando pessoas, idolatrando cultos, idolatrando qualquer tipo de forma exterior a nós. Tudo isso é bom para nós testemunharmos e nós mostrarmos. Mas se não houver uma transformação completa no nosso interior, nós estamos perdendo tempo completamente. Estamos nos enganando a nós mesmos, enganando outras pessoas também. O que é esse reino de Deus? Lá no livro de 1 Coríntios, lá no 4:20, né? Não precisa abrir, é só ler para os irmãos. Fala que o reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em virtude. Um outro texto fala que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. Aí João fala que no início o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, junto com as pessoas. Então, Jesus Cristo sendo o Criador, sendo através daquele qual tudo foi criado, ele veio na forma de homem e habitou entre nós. Habitou entre nós, Filho de Deus, habitou entre nós. E ele fica durante o tempo falando. Se nós olharmos no livro de Mateus, vai falar 14 a 16 vezes sobre o reino de Deus. Olha, busque primeiro o reino de Deus. Não busque profissão, não busque trabalho, não busque as tuas coisas materiais primeiro. Procura primeiro o reino de Deus, as tuas coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o demais que ele fará. Tanto em Lucas como em Mateus fala, busque primeiro o reino de Deus, a sua verdade, a sua justiça, todas as demais coisas que serão acrescentadas. Muitos de nós estamos numa vida buscando a maioria das coisas que estão fora de nós, tudo que é exterior, um estudo, uma profissão, comprar uma casa, comprar um carro novo, arrumar as coisas em casa, cuidar da família. E se tiver um tempinho, alguma coisa, então eu vou ler a palavra de Deus, eu vou orar, eu vou no culto, eu vou celebrar. As pessoas, uma grande parte das pessoas hoje não fazem isso. Quando fazem, né? Tem uma boa parte que não fazem. Nós temos o Faustão, o Google, o CQC, outras coisas a mais, né, que tem, o mundo oferece. Então busque primeiro o reino de Deus, a sua verdade, a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. E como que esse reino de Deus vem para dentro de nós? Esse reino de Deus vem para dentro de nós através de ouvir a palavra, através da ministração da palavra que chega até nós, seja lá por louvor, seja lá pela televisão, pelo rádio, da leitura que nós fazemos em casa, do texto, da pregação escola bíblica dominical. A palavra de Deus, quando ela vai entrando no nosso coração, juntamente com ela, vai entrando no reino de Deus. E esse reino de Deus não consiste em palavras, não consiste em eu ouvir tudo aquilo que eu ouvi na pregação, no culto, na escola bíblica, ouvir na pregação na televisão, no rádio, ouvir e começa a repetir tudo aquilo. Amém. Deve repetir. Mas o reino de Deus não consiste em palavras, ele consiste em virtudes, consiste em atitudes que a pessoa que ouviu aquilo começa a ter. Começa a ver uma transformação de vida. Começa a ver um abandonar de caminhos tortos. Começa a ver um abandonar de hábitos que desagradam a Deus, prejudica o próximo que está ao nosso redor. Quando nós não há nenhum pecado, vocês podem olhar que talvez só o único pecado seja o de idolatria ao Senhor. Mas todos os demais pecados, eles têm reflexo sobre o nosso próximo também. Tem reflexo. A nossa vida espiritual de Deus é o nosso próximo. Não matarás, matar uma pessoa, vai ter um reflexo na vida dela e muitas outras pessoas que estão ligadas àquela pessoa. Não roubarás. Quando rouba, seja lá o tipo de roubo for, está afetando, tendo um reflexo na vida, não só daquela pessoa, mas de todos que estão em volta dela. Não mentirás, não adulterarás, não cobiçarás as coisas que são do teu próximo, boi, as coisas, né? Então, a maior parte dos pecados que nós cometemos estão causando prejuízo de pessoas que estão ao nosso redor, desagradando ao coração de Deus e mutilando a nossa alma.
mutilando o nosso espírito. Então, o reino de Deus, ele vem. Em Mateus, falando 14, 15 vezes, Lucas fala 15 vezes sobre o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. O livro de Marcos fala 7, 8 vezes, olha, o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está próximo. Atos fala uns 6 milhões de vezes, o reino de Deus, o reino de Deus. O que é esse reino de Deus? O reino de Deus é a nossa mudança, o reino de Deus está dentro de nós. Tem um versículo em Lucas, ele fala, lá em Lucas, ele fala, o reino de Deus não vem com uma aparência exterior. O reino de Deus não vem com uma aparência exterior. Ele fala, o mundo não pode ver o reino de Deus, o mundo não pode receber, o mundo não pode ter acesso ao reino de Deus, porque vós que ouvis a minha palavra, vós reconheceis que o reino de Deus está dentro de vocês. Está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Então Lucas fala assim, João, no outro texto, Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai para que ele vos mande um outro Consolador. Está em João 16, 17. João 14, 16, 17. Eu rogarei ao Pai para que ele vos mande um outro Consolador. O mundo não pode ver ou receber, mas vós conheceis ele, porque ele habita dentro de vocês. Então, o reino de Deus, uma pessoa pode estar morando num lugar terrível, pode estar morando num lugar contaminado pelo pecado, pode estar num lugar dos mais terríveis que nós podemos imaginar, que ela já pode estar com o reino de Deus dentro dela. O reino de Deus já está ali, sendo implantado no teu coração. O reino de Deus, ele consiste em sermos morada do Espírito Santo, em sermos templo do Espírito Santo. Deus não está aqui nesse lugar, Deus não está aqui, Deus não está andando por aqui. É claro que a palavra fala que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas Ele também está dentro do bar, está dentro da oficina de baixo, da farmácia, Ele também está aqui na igreja, porque a palavra fala que Deus é onipresente. Mas se Ele não estiver dentro do nosso coração, tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui é em vão. Deus não estiver dentro do nosso coração, tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui é em vão. E que reflexo, quando nós olhamos assim, então se o reino de Deus ele está dentro de mim, eu sou a morada do Espírito Santo, Deus não está dentro dessas quatro paredes, o reino de Deus que nós falamos não é esse reino que nós olhamos com os nossos olhos, que o mundo não pode ver, o mundo não pode receber, não pode reconhecer, mas o reino de Deus ele está dentro de cada pessoa. Se nós não, quando nós olhamos para a palavra e temos essa consciência que nós somos templo agora, antes, né, como já foi dito, antigamente quando eu perguntava para um judeu, aonde que está o teu Deus? Ele falava, o meu Deus está no céu. Onde que eu posso falar com o teu Deus? Você vai lá no templo e lá ele vai falar com você. Ali atrás do véu, tem uma arca ali dentro, o sacerdote, alguém vai orar, você vai sacrificar, e Deus vai falar com você lá no templo. Um pouco antes, quando alguém queria falar com Deus, subia ao monte. Moisés subia ao monte. Deus falou com ele lá na sarça ardente, no Monte Horebe, depois falou com ele muito no Monte Sinai. Depois disse para ele fazer o tabernáculo. O Senhor ia habitar ali dentro do tabernáculo. Depois não vai fazer o templo. Agora eu vou ter uma habitação fixa dentro do templo. Então quem quisesse encontrar Deus, falar com Deus, ia lá. E agora o que Jesus dizendo que o reino de Deus ele está dentro de vocês, está dentro de vós. Arrependei-vos, mudem os vossos caminhos, direitem as vossas veredas, porque o reino de Deus está chegando. Então há uma grande diferença entre nós ouvirmos uma pregação